Fala minha gente, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre propriedade dos raios luminosos e a construção de imagens em espelhos planos e esféricos, beleza? A gente dividiu o vídeo em duas partes, fica ligado, roda a vinheta. Bom pessoal, o objetivo de hoje basicamente é a gente aprender como traçar os raios luminosos para determinar posição de imagens em espelhos planos e esféricos. Então, nós não iremos aqui fazer contas usando a fórmula do foco em espelho, por exemplo. A gente vai chamar a atenção de algumas situações, mas basicamente a gente vai traçar raios luminosos e definir imagens. Então, eu coloquei aqui 4 tópicos para chamar a atenção antes das construções. Então, em espelhos planos, o que é que a gente usa em espelhos planos? O ângulo de incidência é igual de reflexão. O ângulo do raio que incide no vértice do espelho, que a gente também vai ver o que é o vértice do espelho, isso vai servir para espelhos esféricos, é igual ao ângulo do raio refletido. Raios que incidem paralelamente ao eixo principal são refletidos passando pelo foco, e o contrário também é válido. Esse contrário é: se o raio incidir passando pelo foco do espelho, volta paralelo ao eixo principal. Por fim, raios que incidem no centro de curvatura retornam pelo mesmo caminho, ou seja, voltam do mesmo jeito. Sabendo dessas 4 coisinhas, a gente vai construir as nossas imagens. Olha só, minha gente. Eu coloquei aqui um espelho plano, certo? Nós temos aqui um espelho plano, que é um espelho que a gente tem convencionalmente em casa. E esses tracinhos atrás indicam que é a parte não espelhada. E eu estou aqui colocando um bonequinho, esse bonequinho maravilhoso, diante de um espelho plano que está aí preso numa paredezinha e tal. Nosso objetivo é determinar onde a imagem se forma, quais são as características da imagem. Bom, a primeira coisa é perceber que a imagem se forma no cruzamento de 2 raios luminosos. A gente manda assim vários raios luminosos quando estamos diante de um espelho. No entanto, para a gente, basta que tracemos apenas 2 e no encontro deles a gente vai ter a imagem se formando ali. Então, o eixo principal, aqui no caso é o chão, né, onde a imagem vai se formar. E aí eu vou ter que traçar 2 raios luminosos. Então o que acontece? Eu vou traçar raios saindo da extremidade desse bonequinho, tá certo? Então o primeiro raio luminoso, vou pegar aqui a nossa reguinha para poder auxiliar, colocar aqui ó, no 0 grau, e vou traçar um raio luminoso que vai incidir no espelho paralelo ao eixo principal, tá certo? Esse raio luminoso, quando ele incidir no espelho, ele vai voltar do mesmo jeito, tá certo? Ele vai voltar do mesmo jeito. Ok, primeiro raio luminoso feito. O segundo raio luminoso eu vou traçar na diagonal. Então eu vou inclinar aqui a minha reguinha, certo? Então eu vou inclinar aqui num ângulo qualquer. Coloquei aqui, ó, 20 graus, tá? Pela propriedade que a gente falou agora há pouco, esse ângulo de incidência deve ser igual ao de reflexão. Então eu vou ter esse raio luminoso voltando, tá? E aí a gente tem uma reta imaginária, essa nossa reta imaginária a gente chama de reta normal. O nome normal é para indicar que forma 90 graus com o espelho, ó. Esses ângulos I e R são iguais. Então, o que a gente observa? A gente observa que se eu pegasse aqui, ó, e tracejasse, continuando esse raiozinho azul e continuando esse raiozinho roxo para cá, ó, eles não iriam se encontrar nunca. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse raio que prolongando não se encontra, eu vou prolongar ele para trás. Então vou fazer isso com o raiozinho azul e com o raiozinho roxo também, ó. Quando eu faço esse prolongamento, a gente observa, eu tenho um ponto de encontro entre os prolongamentos, tá? Dos raios refletidos. Então, prolonguei para trás do espelho e eles se cruzaram. Então, o que é que eu vou dizer?
que no encontro desses prolongamentos a imagem se forma. Se fechássemos, minha gente, o triângulozinho aqui, ó, o que a gente pode perceber? Que esses triângulos formados pela cabeça do objeto, espelho e pé do objeto, e cabeça da imagem, espelho e pé da imagem, eles são congruentes. Isso quer dizer que todas as medidas são iguais dos lados. Inclusive, e para a gente isso é importante, essa distância aqui, que a gente chama de DO, que é a distância do objeto para o espelho, e essa distância aqui, que a gente chama de DI, distância da imagem para o espelho, essas distâncias são iguais. Como os triângulos são congruentes, eu posso afirmar que o tamanho do objeto, que a gente representa com a letra O, é igual ao tamanho da imagem que a gente representa com a letra I. Então, O é igual a I, tá? A gente vai caracterizar a imagem quanto à natureza, se ela é real ou virtual. A gente vai caracterizar em relação à orientação, se ela vai ser direita ou invertida, que é o de cabeça para baixo. E vai caracterizar em relação ao tamanho, se ela é maior, menor ou igual. No caso aqui, a gente percebe, pela congruência dos triângulos, que o O é igual a I. Então, as características dessa imagem são as seguintes. Ela vai ser real ou virtual? Então, ela vai ser virtual. Por que ela vai ser virtual? Porque ela foi formada. Você pode pensar que ela foi formada atrás do espelho. Então, tudo atrás do espelho é virtual. Ou pode pensar que a imagem foi formada pelo prolongamento dos raios. Toda a imagem formada por prolongamento de raios refletidos, ela vai ser virtual, tá? O contrário de virtual, real. Como essa imagem é na mesma orientação do objeto, ela vai ser uma imagem que vai ser direita. E como falamos, ela vai ter o mesmo tamanho, ou seja, vai ser uma imagem que vai ser igual. Então, espelhos planos só produzem imagens virtuais, direitas e iguais. A única coisa que o espelho plano faz é transformar o direito em esquerdo e esquerdo e direito. Por isso que a gente vê ambulâncias, carros de polícia com as letras ao contrário. Esse tipo de imagem a gente chama de imagem enantiomorfa. Tá joia?